Nosso convidado hoje, aqui no Band Entrevista, é Sérgio Moro, hoje senador pelo Paraná. Ele foi o responsável principal pelas investigações da Operação Lava Jato, que começou a fazer um trabalho inexistente no Brasil, de combate à corrupção. E agora, no Senado, ele conversa aqui com a gente. Estamos também com o nosso diretor de jornalismo, o João Azevedo, e vamos então aqui à nossa conversa. Para começar, senador, em Brasília, depois de 4 meses e pouco já, como é a possibilidade de combater a corrupção diferente do que o senhor fez através da Justiça Federal, agora no Senado? É possível ou esse assunto é tabu dentro daquele ambiente? Vili, João, prazer estar aqui falando com os senhores, falando com o telespectador da Band, tem sempre um prazer. Olha, hoje é um cenário um pouco difícil falar em combate à corrupção no país, porque a gente tem um governo que não tem essa pauta em mente, é um governo, na verdade, que está trabalhando contra o combate à corrupção. A gente pode dar um exemplo aqui, que é o caso da Lei das Estatais. A Lei das Estatais ela foi aprovada em 2016, e ela visa diminuir o loteamento partidário das estatais, nomear gente que não tem nem condições técnicas e às vezes está comprometido por interesses políticos partidários. O governo atacou no Supremo Tribunal Federal, também aprovou na Câmara um projeto para tentar derrubar a lei das estatais. Está havendo uma resistência, o Senado não deve aprovar nenhuma restrição nesse sentido. Mas isso ilustra que o momento não é bom para o combate à corrupção. Mas as coisas mudam, Vili. Então, acho que com o tempo nós vamos conseguir recolocar essa pauta na mesa, porque as pessoas têm a memória dos escândalos de corrupção do passado e sabem que se nós não ficarmos vigilantes, eles vão voltar com toda a força, se é que já não estão voltando. O que eu tenho feito? Tenho apresentado projetos nessa área, promovi, por exemplo, o desarquivamento daquela prisão na condenação em segunda instância, que ela é essencial para que nós possamos avançar, mas vou esperar também o momento certo. Hoje eu estou apresentando e trabalhando mais intensamente em projetos relacionados à segurança pública, que a gente também não pode deixar o crime correr solto, também não é pauta muito desse governo, mas é uma pauta mais fácil de ser trabalhada no momento. Mas o combate à corrupção está vivo e vai voltar. Se apresentou no Senado uma proposta que pune o planejamento de crimes contra os agentes de lei. Essa pode avançar no Senado? Pode, foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, por unanimidade, foi até um voto simbólico, ninguém se opôs, e nós conseguimos aprovar nessa quarta-feira na CCJ. Por unanimidade também, voto nominal. Até parlamentares, senadores que fazem parte da base do governo, votaram a favor. O que aconteceu aqui? No final de janeiro, eu fui comunicado pelo Ministério Público de São Paulo que havia um plano para me sequestrar ou sequestrar membros da minha família pelo PCC. Nós comunicamos a polícia para fazer a investigação, a polícia fez uma investigação, contamos com a proteção da Polícia Legislativa, inclusive também o apoio aqui da Polícia Militar do Paraná. Registro aqui meus agradecimentos, em especial ao Coronel Hudson, que é o secretário de Segurança. Mas a minha percepção foi sempre no sentido, nós temos que reagir. E aí eu peguei um projeto que eu já tinha elaborado na época do Ministério da Justiça, mas não tive condições de apresentar na época, que criminaliza o planejamento de ataques pelo crime organizado em retaliação a agentes da lei. Por que isso é importante? Porque hoje tem essa lacuna. Só é crime se eles começarem a executar o sequestro ou executar o assassinato. Para a gente fazer um comparativo, é como lá o atentado às Torres Gêmeas. Você não vai esperar o terrorista decolar no avião para intervir, você tem que intervir antes. Então nós aprovamos, agora vamos à Câmara, já estamos conversando na Câmara com os parlamentares. Embora o governo não tenha uma posição muito clara em relação a esse projeto, eu acredito que nós vamos conseguir aprová-lo. E ele é importante, porque não é para mim, ele vai proteger os agentes da lei que se põem à frente do crime organizado e não podem ficar desabrigados. Seja para criminalizar o planejamento, mas também o projeto estende a proteção, direito de proteção para juízes, promotores e policiais. Policiais estavam fora da legislação atual e nós entendemos que se o policial se arriscou e aí tem uma avaliação de que ele é um alvo especial do crime organizado, ele tem que ser protegido, porque senão nós vamos perder, né, todos aqueles agentes que se arriscam
para combater o crime organizado. Há uma campanha que não é declarada, mas existe, de uma represália, principalmente daqueles, ou seja, setor empresarial ou político, daqueles que foram investigados, tentando atacar a sua imagem, o seu trabalho. Como é que é essa convivência? Porque está ali, o núcleo está ali dentro do Congresso. Eu até usei uma frase, Vili, que é bem significativa. O crime organizado tenta te matar de verdade. E os corruptos tentam te matar com mentiras. Então, o que tem de mentiras que estão colocando sobre a Operação Lava Jato não é brincadeira. Quem foi preso na Lava Jato? Quem pagou suborno ou quem recebeu suborno? E os fatos são inegáveis, porque o dinheiro foi devolvido, inclusive, por vários desses infratores. A Petrobras conseguiu receber de volta, isso são dados oficiais, não é fake news nem nada, 6 bilhões de reais. A Lava Jato teve repercussão no mundo inteiro. Aqui na América Latina, teve 4 presidentes do Peru que sofreram processos. Um deles foi agora extraditado dos Estados Unidos, onde ele estava foragido, para o Peru. Outros países também tiveram repercussões, como Panamá, Colômbia, tudo em maior ou menor grau. Equador, o vice-presidente foi preso. O presidente anterior, Rafael Correa, teve que deixar o país para não ser preso. Ou seja, os fatos são inegáveis. Agora, existe, infelizmente, sim, um certo sentimento de vingança por parte dessas pessoas que foram investigadas e algumas delas presas. Como nós temos nos defendido? Com a verdade. E o ponto positivo, né, é que nós fizemos o nosso trabalho. O Ministério Público, o Judiciário, a Polícia. Apesar de todas as histórias que inventam, não tem nada que a gente fez ali que não foi dentro da lei. Não teve ninguém que, vamos dizer assim, que a gente deixou de fora das investigações por questão política ou coisa parecida, e a gente não teve motivação político-partidária. O grande problema é que quando você combate corrupção nesse alto nível, da alta política, sempre vai ter consequência política, mas isso acontece fora do processo. Então a gente está, sim, preocupado, isso não devia acontecer, especialmente num governo que diz que queria pacificar o país, mas a gente está preparado para defender o que a gente fez no passado. Mas o meu foco principal como senador é cuidar do presente e do futuro. Eu não fui lá no Senado para discutir a Lava Jato. Eu quero apresentar meus projetos, eu quero aprovar meus projetos e preciso, infelizmente, fazer oposição a um governo que tem pautas com as quais eu não concordo. Existe um movimento para impedir as investigações sobre os métodos que foram usados na Lava Jato? Olha, os métodos que foram utilizados na Lava Jato são os normais. Houve investigação, houve rastreamento de dinheiro, foi utilizado sim a colaboração premiada, mas é algo universal. A importância que teve, por exemplo, a delação do Tommaso Busquetta na Itália em relação à máfia. Os casos, o delator lá, o Sami Bulgravano contra o John Gotti, que era o chefe da família mafiosa lá nos Estados Unidos. Então a gente não inventou nada, a gente trouxe as melhores práticas, né? E todas essas palavras dos colaboradores sempre teve corroboração. Então era o diretor da Petrobras que dizia, recebi propina, suborno da Odebrecht. Ele apresentava a conta dele e tinha lá os depósitos. E você rastreando os depósitos, chegava em contas do Odebrecht. A própria Odebrecht chegou um momento que ela confessou, admitiu. Então, assim, é um monte de conversa. No fundo, o que quer fazer? Desconstruir o trabalho que foi feito no combate à corrupção, porque se quer retomar essas velhas práticas e quer deixar impunes aqueles crimes no passado. Agora, como eu disse, o que a gente quer fazer? A gente precisa ter de volta, por exemplo, a prisão na condenação em segunda instância. Eu obtive o desarquivamento do projeto que estava lá no Senado, tinha sido aprovado na CCJ, consegui o desarquivamento e vamos tentar aprová-lo no plenário no momento apropriado. Vou defender a autonomia da Polícia Federal, por emenda constitucional, por projeto. Agora, tudo é uma questão do momento político. O momento político agora favorece mais a pauta econômica e trabalhar na segurança pública. Mas a gente não está deixando de lado também a pauta anticorrupção. Foi grande a repercussão no Paraná e principalmente em Curitiba, a tese de que Curitiba teria uma linha fascista pelo fato de ter acontecido aqui a Lava Jato, que esse seria então um mal
que Curitiba representaria? Olha, acho que Curitiba, não nasci aqui, sou de Maringá, mas moro aqui desde 2002. Sou casado com uma curitibana. Um dos meus filhos nasceu aqui, outro dos meus filhos nasceu em Santa Catarina por conta da carreira de juiz. Eu tenho um grande orgulho de ser curitibano, né, por adoção. E Curitiba sempre se orgulhou por ser uma cidade que não tolera corrupção, uma cidade que tem os seus problemas e teve até seus escândalos no passado, mas uma cidade que sempre lutou para ter uma vida política e vida pública mais íntegra. Então não existe nenhuma vergonha em combater a corrupção. Na verdade, o vexame, a vergonha reside na tolerância, em varrer debaixo do tapete. E aí, como tem gente que não consegue justificar a corrupção, ataca o combate à corrupção com esses argumentos, com essas ofensas. O fascismo. O fascismo não é isso. O fascismo era Mussolini, nazismo lá era Hitler. Isso lá foi na época da guerra. E embora você tenha até gente que gosta de ditadura, gosta de suprimir liberdades, gosta de suprimir liberdade de expressão, combate à corrupção não tem nada a ver com isso. No mundo inteiro, o combate à corrupção é associado à melhoria da qualidade da democracia. Porque a democracia pressupõe o quê? Integridade dos representantes, integridade dos governantes. Então, houve essa frase, né, do ministro Gilmar Mendes essa semana, que é um crítico da Lava Jato. Eu tenho diversas reservas em relação ao ministro Gilmar Mendes, a jurisprudência dele, mas eu também nunca o ofendi deliberadamente e não concordo com essa frase infeliz dele. Depois ele veio pedir desculpas, mas é uma frase que nós temos como curitibanos, né, eu no caso de adoção, nós temos que repudiar. O PT, hoje o partido, é seu principal adversário. Como que é lutar contra esse grupo petista? E que está no governo. E que está no governo. Bem, eu sou oposição. Quem tem que apresentar resultado é o governo. Se o governo apresenta projetos bons, eu não tenho nenhum problema em votar a favor, mesmo sendo oposição. O que a gente tem visto, no entanto, é uma ausência de pautas, ausência de projetos. Vou colocar um exemplo, João. Essa semana teve lá o ministro da Justiça, no Comissão de Segurança do Senado Federal. Eu fiz 3 perguntas técnicas para ele. Né? Perguntas técnicas, não sou barraqueiro, não gosto de fazer aqueles festivais na frente da televisão. Perguntando quais são os projetos do Ministério da Justiça na área de segurança pública ou na área da Justiça encaminhados até o momento para o Congresso Nacional, para que a gente possa avaliar. Não tem nenhum. Ele não conseguiu apontar um projeto que foi encaminhado. Na área econômica, encaminharam esse projeto do arcabouço fiscal, que é um projeto que vários economistas estão dizendo que é falho. Tivemos um evento com o Armínio Fraga, por exemplo, Marcos Lisboa, lá no Senado Federal, recentemente no plenário. Palavras do Armínio Fraga: caminhamos para um fiasco econômico. Meu receio é que caminhamos para um fiasco, porque esse projeto do arcabouço fiscal não vai impedir o crescimento da dívida pública. E se a gente não interrompe o crescimento da dívida pública, nós vamos cada vez mais pagar juros e comprometer o orçamento público. O governo tinha que passar por um rigoroso controle de gastos para fazer que os juros entrassem numa trajetória de declínio e que nós pudéssemos arrumar o país. Mas esse governo do PT é um governo gastador. Então, eu como oposição, fica mais fácil me posicionar contra projetos. Mas o que a gente tem visto, com raras exceções, como projetos mal feitos do arcabouço fiscal, o governo sequer tem projetos. Agora, no trato pessoal, eu trato meus colegas do Senado com cordialidade. E vários deles também me tratam da mesma forma. Raramente existe algum episódio um pouco mais intenso. Tá? Mas eu acho que o Senado não é lugar para ficar brigando ou para ter disputas menores. A gente tem que pensar no país. Mas essas disputas também elas são normais também nessas discussões no Senado. Desde que não vá para o lado pessoal. Porque a democracia pressupõe divergência de ideias e muitas vezes a divergência é razoável. Agora, quando se vai para um lado pessoal, por exemplo, o presidente Lula, recentemente, em declaração, sem que eu tivesse de qualquer forma provocado, disse que ele não tirava da cabeça o desejo de me ferrar.
né? Utilizou um verbo com F pior, mas eu não vou falar aqui porque a minha educação não permite. E depois sugeriu que esse plano do PCC, que gerou uma angústia pessoal muito grande para mim e para minha família, seria uma espécie de armação. Então, quando se vai para esse lado pessoal, e infelizmente isso acontece pontualmente lá dentro do Senado, aí a gente está desbordando da discussão razoável dentro de um regime democrático. Agora, numa democracia, nem sempre o outro concorda com você. E discordar é normal, isso não tem problema nenhum. O problema é quando vai para o lado pessoal. Eu não tenho feito isso. Infelizmente, às vezes eu sou vítima desse tipo de ataque. Teve até um deputado do PT também que atacou o deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que a facada também teria sido uma armação, né? Então, essas discussões que acontecem lá, que não podem ser levadas para o lado pessoal. Certamente. Não, e veja, vou colocar um exemplo. Eu tenho que o que foi feito na Lava Jato foi correto. Tá? E tudo aquilo, quem foi preso, foi porque ou pagou suborno ou recebeu suborno. Mas eu não estou lá no Senado fazendo discurso sobre o triplex. Não estou fazendo discurso sobre o sítio de Atibaia. Não estou fazendo discurso sobre os casos concretos, que às vezes envolve até alguns parlamentares. A gente está discutindo os projetos. Olha, vamos olhar para frente e olhar o presente. A questão é saber como que a gente vai melhorar a vida das pessoas, que esse é o nosso trabalho como parlamentar. Então, eu tenho evitado ao máximo esse tipo de controvérsia. Infelizmente, pontualmente, existe algum parlamentar que se exalta e faz um ataque pessoal. Eu tento evitar esse tipo de coisa. Veja, a própria questão do ministro da Justiça, que foi essa semana lá no Congresso, eu fiz perguntas técnicas. Infelizmente, ele redarguiu com uma ofensa pessoal. A gente fica, às vezes, até assim, poxa, e agora? Vou descer ao baixo nível do debate, ou o que a gente vai fazer? Faltou argumento para ele? Hã? Faltou argumento na sua pergunta para ele te responder e te atacar? Olha, quando ele fala que é um vingador, né, a gente está jogando o debate político, embora ele respondia a outro senador, quando ele fala eu sou um vingador, a gente está jogando o debate político para um nível de primário, né, de quinta série, sem aqui querer ofender ninguém da quinta série. Não é o tipo de debate que se espera de um representante público. Então, eu perguntei sobre projetos e fiz uma indagação que me parecia importante, porque o carro-chefe da segurança pública do Ministério da Justiça atual, que eles mesmos declararam, é o PRONASSE. O PRONASSE 2. E o PRONASSE foi um programa do governo Lula, que durou entre 2007, foi até 2011, foi interrompido pelo próprio PT, porque não teve eficácia, e foi um programa ruim, que envolvia transferências de valores vultosos, basicamente a organizações sociais, ONGs. Tem algumas que prestam serviço relevante, mas não pode ser esse o carro-chefe da segurança pública. Foi um programa marcado por escândalos de corrupção. Eu mesmo condenei o coordenador nacional do PRONASSE, quando era juiz, antes da Lava Jato, por receber suborno. E o que a gente viu no governo Lula, e mesmo no período do governo do PT? Em 2007, assassinatos por ano estavam em torno de 42 mil por ano. Terminou com mais de 50 mil por ano. Então não funcionou. A indagação que eu fiz foi essa. Por que vai se insistir num programa que não deu certo? Ou, caso se pretenda insistir nesse programa, quais foram as mudanças feitas para evitar os mesmos problemas? Não tive resposta. Temos um intervalo, conversamos hoje com o senador paranaense Sérgio Moro. Já voltamos para continuar essa conversa.